Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Genove e a gente vem com mais uma revisão de história e nada mais do que vale a pena ouvir de novo. Então a gente vem retomando o conteúdo que nós trabalhamos esses dias para os alunos que por algum motivo não pôde assistir a aula, ou faltou, ou está no interior devido à situação de isolamento. Pois então, aqui vai o nosso conteúdo e para quem assistiu, vale a pena ouvir de novo. Então vamos lá? Bom, o conteúdo que a gente está dando continuidade é sobre a pré-história, né? E as primeiras sociedades produtoras no período neolítico. É o tema que nós abordamos esses dias. Então, começando, né, falando um pouquinho da Revolução Neolítica. Entre 11.000 e 9.000 anos atrás, mais uma vez a mudança climática transformou as relações dos seres humanos. Isso modificou essa relação com o ambiente também. Com a desertificação do Saara, como nós vimos, vários animais migraram para mais próximo dos rios, certo? E, consequentemente, animais de grande porte. E eles migraram para a região conhecida como Crescente Fértil. Grupos de hominídeos instalaram-se nessa região exatamente pela facilidade de caça, uma vez que os primeiros hominídeos eram caçadores e coletores. Começaram a verificar a abundância de vegetação próximo à região do rio, por causa da terra, e, consequentemente, começaram a cultivar alguns alimentos ali próximo e assim desenvolveram a agricultura. O entendimento do ciclo do crescimento de alguns alimentos, né, foi influenciado por sua vez pelo desenvolvimento físico e social, né, devido à capacidade do homem de observação. Mas isso a gente viu que o homem, ele começou a descobrir o fogo, ele começou a cozinhar os alimentos, consequentemente teve uma alimentação diferenciada e o cérebro dele expandiu. E com o cérebro mais inteligente, ele conseguiu absorver mais conhecimento e desenvolveu algumas técnicas que a gente vai ver aqui, ok? A Revolução Neolítica também é chamada, né, de Revolução Agrícola. Bom, a sedentarização, a economia e a produção, ela se deu devido à descoberta da agricultura e da domesticação de animais. A partir daí, criou-se então aldeias, sedentarizou, próximo aos rios, houve uma economia de produção e, consequentemente, uma divisão do trabalho, certo? O período neolítico, como eu falei para vocês, é o período onde houve também a chamada Revolução Agrícola. Nesse período, também conhecido como Idade da Pedra Polida, esse momento histórico foi o desenvolvimento da técnica de polimento que permitiu a elaboração de artefatos mais resistentes e, portanto, mais eficientes, o que levou a um aumento da produção agrícola, criando então condições mais propícias ao desenvolvimento dos grupos humanos. No final do período neolítico, entre os 5.000 anos antes de Cristo ou 4.000 anos, o ser humano então ele começou a desenvolver técnicas de fundição e com isso ele passou a utilizar alguns objetos feitos, né, de metais, começou a utilizar o metal, fabricando objetos e artefatos que eles iriam precisar nessa revolução agrícola, também chamada de revolução neolítica, certo? Os instrumentos de pedras que eles utilizavam antigamente de forma bem rudimentar foram aprimorados e gradativamente metais como o bronze, o cobre e mais tarde o ferro foram inseridos nesses artefatos. O poder de atuação do homem sobre esses artefatos favoreceu e marcou o início da Idade dos Metais. E, consequentemente, deu-se fim ao fim da pré-história e início da história. Como assim, professora? Com a sedentarização, permitiu o aumento considerável de população. Algumas aldeias iniciaram caminhos para a consolidação das primeiras sociedades mais complexas, que a gente vai estudar ela mais para frente. Mas foi graças a esses artefatos que esses grupos se juntaram e teve uma consequente, uma troca de conhecimento, e essa troca de conhecimento favoreceu
as civilizações que nós vamos estudá-las mais para frente. Bom, vamos falar então um pouquinho dos povos da América. Em sala eu mostrei para vocês esse mapa que está também na página 14. E a gente vai falar um pouquinho dos povos da América. Então, já saiu lá da América, vamos lembrar que houve a desertificação do Saara, que é na África, e, consequentemente, essas pessoas começaram a migrar para locais onde tinham mais facilidade de caça e também de água. Alguns grupos se sedentarizaram próximo ao rio, no crescente fértil, outros começaram a migração mais para a América. E aí a gente vai falar dessa migração na América. De acordo com estudos recentes, existem 3 hipóteses a respeito da ocupação da América. Uma delas seria que o homem americano teria surgido na região da Patagônia, resultando de um lento processo evolucionista. Outra hipótese, conhecida como teoria de Clovis, ela aceita, e é a mais aceita, né, pelos pesquisadores, sobretudo pelos norte-americanos, que defende que esses grupos caçadores e coletores, eles entraram no continente pelo Estreito de Bering, certo? Que separava a Ásia da América do Norte, desenvolvendo as primeiras sociedades ao norte do continente. E a terceira hipótese, aceita também por muitos estudiosos, defende que os grupos humanos chegaram à América por meio de navegações em canoas provenientes do Pacífico, ocupando diferentes pontos da América do Sul. Estima-se que o Homo sapiens esteja presente na América há aproximadamente 50 mil anos. Então, são essas 3 hipóteses, a do Estreito de Bering e também a questão de grupos que atravessaram com navegações através do Oceano Pacífico. Essas são as 2 mais aceitas. A teoria migratória de maior destaque acredita que os primeiros humanos, ao chegar ao continente, contavam com as semelhanças físicas próximas das populações mongoloides e pré-mongoloides da Ásia. A chegada desses povos à América aconteceu graças ao congelamento do Estreito de Bering, que separa o continente asiático da porção norte da América. Há cerca de 12 mil anos, o congelamento do Estreito de Bering e abaixo nível do Oceano Glacial Ártico permitiram a migração do homem pré-histórico asiático para a América. Vamos falar então um pouquinho desses primeiros habitantes da terra brasileira, certo? No Brasil foi encontrado fontes que comprovam, né, a origem desses seres humanos. Um dos mais importantes achados arqueológicos da pré-história americana aconteceu no início da década de 70, mais precisamente em 1975, final de 74, 75, né? Em um sítio arqueológico denominado da Lapa Vermelha, no município da Lagoa Santa, em Minas Gerais. O responsável pela escavação e da pesquisa foi a equipe de Walter Alves. Nas escavações foi encontrado um crânio humano. Logo foi comprovado que se tratava de uma pessoa do sexo feminino, chamada pela equipe de Luzia. Após análise do crânio, foi constatado que ela teria morrido há aproximadamente 11 mil anos. Os estudos do arqueologista e antropologista no Brasil deixaram passos importantes a partir dessa década de 70. Porque foi descoberto esse fóssil. Ele foi batizado de Luzia, exatamente fazendo alusão ao fóssil encontrado na África, Lucy. Bom, segundo a reconstituição do crânio de Luzia, a gente vai falar um pouquinho dela. A reconstituição do crânio de Luzia mostrou que ela possuía traços negroides, olhos arredondados, nariz mais largo, queixo mais proeminente, boca também mais proeminente. Deveria ter aproximadamente entre 20 anos, media 1,50 m de altura quando ela morreu. Sua morfologia, assim como a de outros esqueletos e fósseis humanos encontrados na América do Sul e na América Central, impõe questões relativas à descendência dos primeiros humanos do continente. Segundo as pesquisas, né, Luzia fazia parte de um grupo de caçadores e coletores nômades, denominado pelos pesquisadores, né, de paleoíndios. Pesquisas indicam que eles controlavam o fogo,
possuía um certo grau de desenvolvimento, técnicas rudimentares de utensílios feitos de pedra e também que a utilizavam durante a caça. Os paleoíndios, eles não habitavam em cavernas, como os hominídeos, certo? Eles escolhiam lugares próximos aos rios, nascentes para viver. Era em decorrência da presença de animais que ficavam ali, que iam para lá para beber água. Então, eles escolhiam esses locais exatamente pela boa vegetação e pela facilidade da caça. Isso indica a percepção conduzida pelo instinto de sobrevivência, que era necessário buscar locais mais adequados para viver, com proteção e facilidade na obtenção de alimentos. Os animais nos tempos de Luzia. Gente, no tempo de Luzia não era como hoje, não. Nos tempos de Luzia, o território, que atualmente é o Brasil, era habitado por animais de grandes proporções, como o tigre, dente de sabre e então o maior predador da América, o mastodonte e o gliptodonte, espécie de tatu gigante que podia alcançar até 3 metros de comprimento e pesar 1 tonelada. Segundo pesquisas, fala que a paisagem, né, no Brasil, com um clima um pouco mais frio do que o atual, o Brasil era dominado por campos e cerrados. A floresta amazônica ainda não existia. Próximo aos rios havia apenas árvores de 6 metros de altura. O termo referindo-se à pré-história corresponde ao tempo em que a escrita não existia. Para alguns historiadores, considerado um tempo agráfico. O que é agráfico, professora? Sem escrita. Acredita alguns historiadores que o registro escrito dos nativos eram diferentes, como a gente já estudou. Os nativos brasileiros, eles não possuíam uma forma de escrita convencional. E alguns consideram que o Brasil só saiu da pré-história quando os portugueses chegaram. Mas a verdade, né, que havia sim um registro que ainda a gente está descobrindo de tempos diferentes. Então, ainda há muito se falar sobre a história do Brasil durante a pré-história. O território brasileiro era muito diferente há milhares de anos atrás. Estudos mostram que o clima era mais frio, mais seco, a vegetação era mais rasteira, parecido com a caatinga. As florestas eram mais reduzidas, como eu falei para vocês, as árvores eram próximas aos rios, chegando no máximo a 6 metros de altura. Tudo isso gerou alguns animais que hoje são extintos, como o tigre, dente de sabre, gliptodonte e alguns outros animais que eram gigantes na época, gigante mesmo. Gente, tá aqui a imagem de alguns. E o mais, assim, conhecido, que era o tatu, né? E a preguiça gigante. A casa subterrânea. Os paleoíndios, eles construíam as suas casas de forma subterrânea. Observe a imagem que eram interligados. Eu até fiz a brincadeira em sala com os meninos, falei, nossa, parece até um formigueiro. Mas a verdade é que haviam galerias que interligavam essas casas umas às outras, certo? E também ajudava, né, a facilitar, a fugir, né, desses predadores que eram tão grandes. Com a modificação do clima, animais gigantes entraram em extinção e alguns reduziram de tamanho com o tempo. Por esse motivo, o Brasil não possui mais essas belas criaturas. Já o ser humano foi desenvolvendo as suas técnicas até chegar aos nativos que temos conhecimento hoje. Infelizmente, faltam alguns dados que possamos, né, saber mais sobre essa história, reconstruir mais um pouco sobre esse passado longínquo. Mas é de extrema importância que as pessoas tomem conhecimento que o nosso país tem uma história antiga, assim como os demais, e neles viveram criaturas pré-históricas e homens das cavernas que eram muito sofisticados e possuíam casas subterrâneas, como a de Tararés, que vocês viram, né, na imagem acima, há cerca de 1.500 anos atrás. Então, a gente fica por aqui falando um pouquinho da história dos paleoíndios, um pouquinho dos hominídeos, e a gente vai construir o nosso saber. E vale a pena ouvir de novo, chega ao fim. Muito obrigada. Os alunos que estão, né, em quarentena, distante, não estão acompanhando a videoaula, não esqueça de anotar tudo, tá bom? Que vai te ajudar na hora de executar as atividades online. Até mais, beijo, beijo.